Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado em mais um vídeo do canal. De cara já desejo boas-vindas a você, seja arretado São Paulino ou não. É um prazer você vir acompanhar e prestigiar o vídeo. Se for a primeira vez, né, que você esteja vendo o vídeo, eu peço a você para se inscrever. Hoje a gente vai falar de dois pós-jogos, né? Um jogo onde eu fiquei muito feliz, que foi o São Paulo, na vitória do São Paulo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro masculino. Mas por outro lado também o feminino sofreu uma goleada aí do Corinthians, perdendo por 3-0, né? Se você não sabe, fica até o final do vídeo. A gente vai falar primeiro desse jogo do masculino e depois do feminino para prestigiar as mulheres, beleza? E aí, aproveitando já essa deixa aí, né? É interessante a gente até ver, né, como semana passada, né, o feminino que tinha ganhado do Palmeiras num clássico dentro do Allianz Parque e o masculino que não foi tão bem quanto o Tolima. Então você vê, até a questão que a gente já falou, como essa questão estrutural do São Paulo, né, nesses níveis aí de futebol e de estrutura do clube, ele acabou oscilando muito disso, né? Que hoje o São Paulo ele não consegue ser, vamos dizer assim, uma potência nem no masculino nem no feminino e também em outros esportes. Então acaba que a gente um pouco daquilo que a gente já falou e toda essa questão estrutural do São Paulo. Tudo bem? Mas agora falando diretamente do jogo, vamos falar desse jogo. São Paulo venceu ontem o Inter por 2-0. A gente consegue falar aqui de uma forma objetiva e plena, depois de mais de 24 horas desse jogo. Eu já começo dizendo que São Paulo fez uma belíssima partida, né? Eu posso dizer que foi a melhor no comando do Dorival, né? Muito poucas partidas, mas posso também colocar ela como uma das melhores do ano. Isso porque a gente vai deixar, eu vou deixar aqui para vocês verem os melhores lances, né? O link. Mas o São Paulo fez uma partida quase perfeita, dado as limitações do time de São Paulo, né? A gente já falou que os jogadores não têm tanta qualidade, né? E outros aspectos que precisam melhorar. Mas o São Paulo defensivamente foi muito bem, em muitas situações dando a bola para o Inter. A gente vai falar um pouco sobre isso quando dividir no primeiro e segundo tempo. E quando teve a oportunidade, o São Paulo foi lá e fez o gol. Então, praticamente uma partida perfeita, dado, como eu falei, nesse modos aí do que o time do São Paulo pode construir. E para você entender isso, a gente vai deixar aqui a escalação, né, para você conseguir também olhar, ver a escalação e comparar com o pré-jogo que a gente colocou. Se você olhar aí a escalação, e é muito fácil a gente até falar isso, a única surpresa em relação ao que eu coloquei no pré-jogo foi a ausência do Caleri. Eu realmente fiquei muito surpreso quando vi a escalação que o Caleri não entrava de titular. Obviamente, quem não sabe, o Caleri teve dengue, ficou um tempo fora, então provavelmente o Dorival optou por, né, não entrar com ele, porque ele ainda estava no ritmo necessário. E aí o São Paulo entra, né, no primeiro tempo com essa escalação. E até os 10 minutos praticamente não toca na bola. Eu vejo até alguns torcedores falando, pô, a gente não tá tocando na bola. Essa foi a estratégia de São Paulo, um pouco até arriscada, mas sabendo das suas limitações. Eu acho isso importante, sabendo que o time do Inter, não é porque não perdeu, e eu vou repetir, tem jogadores com qualidade superior ao São Paulo, então o São Paulo se fechou ali bem, né? E não sofreu pelo menos até esses 10 minutos. Depois o São Paulo começa a ter a bola e começa a atacar, principalmente ali pela esquerda com o Caio Paulista. Eu vou falar um pouco de uma modificação que eu vi dentro do campo, né? Eu fui no estádio e vi bem isso. Só que à medida que o São Paulo começa a atacar também, sem criar muita coisa, começa a deixar um espaço no meio. Mas aquela questão que eu já falei, em definição, quem é o primeiro volante? Se é Gabriel Neves ou se é o Pablo Maia. Então, ali o Patrick, também sempre encontrava espaço ali no meio, mas na última hora, na definição, o time do Inter não conseguia criar, o time do São Paulo também não. Então ficou basicamente isso. Até na hora que o São Paulo faz o gol. Se você olhar aí o gol, né, eu acho que nos melhores nós não consegue ver bem, mas dentro do estádio é aquilo que a gente fala. Os jogadores acertam o passe, que eu acho que isso, independente da qualidade, eles têm capacidade de acertar passe ali de 1 metro. Então uma boa triangulação pela direita, o Rafinha passa, tem que dar opção, mesmo que chegue lá e não tenha condição de fazer uma boa jogada, até por questão física, mas de você passar, você já puxa a marcação. E aí, eu não sei se foi o Alces, pegou uma boa hora para dar o passe, o Rafinha recebe a bola, cruza, e aí vem a bola para o Marcos Paulo. A gente já falou do talento do Marcos Paulo. A bola, antes de chegar no Marcos Paulo, ele já vê que o Caio Paulista está chegando, tenta cabecear para o Paulista pegar a bola, meio que se atrapalha, acaba que sobra para o Marcos Paulo de novo, e ali não aquele que a gente fala do talento, em 1 metro ali ele faz a jogada, até achava que a jogada ia sair, enfim, cruzar a bola, pegar na mão do jogador. É pênalti que o Luciano, que no primeiro tempo até não fez uma boa partida, bate o pênalti, o goleiro defende e no rebote ele pega a bola.
e faz o gol. Então, assim, o primeiro tempo basicamente foi isso. Quando chega no segundo, né, a tônica é a mesma. São Paulo dá a bola para o Inter, só que consegue encaixar um pouco mais a marcação. O Inter também parece um time um pouco cansado, não cria muito nesses primeiros 10 minutos do segundo tempo. E aí o São Paulo troca, né, vai fazendo algumas trocas ali, meio que controlando o jogo, bota o Caleri, depois bota o Luan também. Mas a verdade é que numa jogada do Caleri, ele puxa, toca para Pablo Maia. O Pablo Maia, que é a característica que a gente já falou, as melhores, vamos dizer assim, quando viveu o melhor momento, o Pablo Maia, além de marcar, além de conseguir rodar essa bola no meio, ele chegava na área e chutava. Só que dessa vez ele com tranquilidade, todo mundo até esperando um chute forte, ele consegue puxar dentro da área e meio que ajeita o corpo, dá um belíssimo chute, um belíssimo gol. E coroando a belíssima partida, para mim, já falando, o Pablo Maia foi o melhor do jogo, fazendo 2-0. E até então o Inter não tinha chegado. Depois o Inter, depois desse tempo, começa a chegar, né? O Rafael começa a aparecer, fazendo algumas boas defesas, mas a verdade é que o São Paulo, né, acaba o jogo, né? O São Paulo ganha do Inter, inclusive assim, o São Paulo ganha do Inter, e para mim também, eu não peguei o nome do árbitro, e geralmente aqui nesses vídeos eu não falo da arbitragem, vocês sempre acompanham, mas eu posso dizer que também ganhou da arbitragem. Esse árbitro, que não me vem o nome, se alguém souber, bota ali, depois eu vou deixar talvez nos comentários. Cara, ele é incrível. Sempre, ele não foi decisivo assim, né? Porque o São Paulo acabou ganhando, mas sempre em lances duvidosos que podia gerar alguma coisa que atrapalhasse o São Paulo, ele sempre dava contra. Então o São Paulo, né, enfim, ainda passou por cima disso e consegue essa bela vitória. Em termos de, já falando né, de melhores ou piores nos setores, o Rafael foi bem mais uma vez, dando segurança ali, mas para mim na defesa, Beraldo, sem dúvida, fez uma partida muito segura atrás. Assim, outras, teve uma jogada lá que ele pegou a bola, fez uma finta no zagueiro, eu vi o pessoal até falando que joga de terno. Então, assim, joga muito esse menino. Espero que São Paulo consiga segurar ele por um bom tempo e dê tranquilidade, né, para ele continuar esse futebol. Eu acho assim, de todos que não teve um ruim, mas quem não foi também foi o Rafinha, né? Que só apareceu mais ou menos nesse lance, mas defensivamente ele até que foi bem. No meio, para mim, o melhor de todos, o Pablo Maia, né, sem dúvida. E eu acho que quem não foi bem, eu acho que o Nestor até foi bem, movimentou bem, quem não foi bem foi o Alisson. Deu movimentação, mas tem hora que parece que estar cansado. Teve uma hora que ele correu da esquerda para a direita, chegou com a bola meio caindo, aí ainda fez o passe. Então quem não foi bem, eu acho que foi o Alisson aí. No ataque, eu colocaria aí o Marcos Paulo. Para mim, o Marcos Paulo ainda foi melhor. No tempo que ele teve em campo, ele foi melhor. O Luciano fez o gol, tudo bem, mas não vamos esquecer que perdeu o pênalti. No segundo tempo, o Luciano melhorou bem, porque ele recuou, e aí foi importantíssimo para o São Paulo segurar essa bola. Ele sempre segurava essa bola, ou alguém fazia falta nele, ou ele conseguia fazer limpar e clarear a jogada. Então não foi, né, mal, o Caleri entrou depois, mas para mim o pior o Rato. Né? O São Paulo teve condição de matar o jogo. Vou colocar o Rato ali como no ataque. Né? Numa saída do Carro Paulista, deu um passo, você vai ver aí nos melhores lances. Aí o Nestor entra, dá um passo, o Rato tava ele e o gol. Eu não sei como é que ele consegue perder. Na verdade, mostra um pouco da confiança, né? O Rato perdeu muito, assim, a questão de minutos e titularidade quando entrou o Dorival por Rogério. Aí, então, basicamente, é isso. São Paulo fez uma excelente partida, vence o jogo. Eu acho assim, a coletiva do Dorival também foi ciente. Perguntaram sobre rebaixamento. O Dorival falou assim: não, a gente vai continuar pontuando. Eu acho que o foco do São Paulo é isso, é pontuar, principalmente enquanto os times ainda não estão se organizando, estão em outras competições. Nada de pensar, né, mais alto, tem que estar os pés no chão. Inclusive, o Rafinha até falou isso, né? Depois falou, se você entra aqui no São Paulo e pensar em rebaixamento, você não precisa vestir essa camisa. Eu acho que ele tá certíssimo. Só que a grande preocupação da gente era o futebol que o time vinha desempenhando e pensando nos outros adversários. Só que eu, pelo menos hoje, analisando como o Campeonato Brasileiro tá, eu acho que se o São Paulo fizer partidas assim, seguras e ser ineficientes, São Paulo consegue se livrar do rebaixamento tranquilamente, porque tem muitas outras equipes piores que o São Paulo. Tá? Então, e aí, sobre isso, sobre o masculino, sobre o feminino, né? Quem acompanhou aí, eu até postei um short, um vídeo curto. O São Paulo perdeu de 3-0 para o Corinthians. Eu comecei a assistir o jogo logo no início. São Paulo leva um gol, né, de uma bola que foi alçada, cruzada, a defesa bateu cabeça e 1-0. Depois eu saí, quando eu voltei já vi o segundo gol. Um gol de falta, né? Perna esquerda, a jogadora do Corinthians bateu, fez um gol, um golaço, na verdade. E depois o São Paulo sofre o terceiro gol já no primeiro tempo. Então o Corinthians liquidou a partida no primeiro tempo. E era notável, além de São Paulo não estar fazendo uma partida boa,
que o time do Corinthians é muito melhor que o time de São Paulo. Isso é questão de qualidade. Porque a gente espera mais, pelo menos que eu vi dessas meninas, né? Um pouco mais de organização defensiva. Eu não vi. Se o São Paulo tivesse ficado mais com a bola, inclusive o comentarista falou, que eu não sei qual é, tinha evitado, né? Talvez sofrer tanto. Mas acabou que o São Paulo não fez nada disso. E aí no segundo tempo, isso tudo no primeiro tempo, no segundo tempo o São Paulo melhorou um pouco, mas o time do. Eram 11 horas o jogo, estava muito quente. O time do Corinthians também diminuiu o ritmo, inclusive o técnico estava cobrando as jogadores, mas acabou que o São Paulo não conseguiu nem diminuir. Então eu acho que você precisa evoluir muito esse time de São Paulo. Estava em sétimo colocado, o Corinthians estava em terceiro, só que eu acho que com a classificação, não olhei hoje, o São Paulo deve cair ali. E aí caindo pelo regulamento, eu estou entendendo também um pouco o regulamento, mas para vocês saberem, os 8 melhores, né, vão para uma fase final. Então, se o São Paulo não tiver cuidado feminino, se não melhorar, se não tiver mais ajuste, é capaz de nem ir para essa fase final. E vamos ser sinceros, pessoal. Se a gente pegar aí Corinthians, que a gente conhece bem, o próprio Palmeiras, que é um time forte, que o São Paulo venceu. Aí você tem o Flamengo fazendo uma boa campanha. Se eu não me engano, o Avaí, Kinderman, também fazendo uma boa campanha. Tirando esses 4 aí, o São Paulo tem como se estabelecer ali como os 8, né? Os 8 melhores. Todo respeito às outras equipes, mas precisa mostrar um melhor futebol, ou até mesmo fazer isso que o masculino fez, entender suas limitações, se fechar ali e quando tiver a oportunidade fazer o gol. Eu acho que foi muito isso que aconteceu contra o jogo do Palmeiras, onde o São Paulo foi vitorioso. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar, tanto do masculino e do feminino, né? Infelizmente uma boa vitória no brasileiro masculino, mas no feminino perdeu, tá? Mas continua, trabalho, tem que continuar em frente, né? Então é isso que eu tinha para falar, né? Para você, se você gostou do vídeo, curte aí, né, o vídeo, compartilha com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreve para a gente continuar aqui falando do nosso tricolor. Então, um abraço para vocês, arretados.